Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série é um convite à escuta sensível, um espaço onde reconhecemos as pessoas que, com dedicação e fé, fazem do Céia um lugar de acolhimento e transformação. Hoje, teremos a alegria de conversar com Rita Linhares, alguém que carrega em sua caminhada experiências que enriquecem e fortalecem essa casa. Rita, seja muito bem-vinda. É uma honra receber você nesse espaço. Queremos muito ouvir sua história e sua relação com o Céia. Obrigada, Ju. Agradeço muito o convite. Espero poder saber compartilhar com vocês um pouquinho da minha história aqui na Casa de Francisco. Queria começar perguntando para você, em que ano você chegou aqui no Céia? Como foi a sua chegada? Como é que estava a sua vida nesse momento? Divide um pouquinho para a gente esse contexto. Eu vim de uma família católica, né? E eu era católica praticante. Eu costumava assistir às missas, dias de domingo. Só que na época eu já estava casada, com filhos, já tinha construído a minha família, né? Quando, então, na época, o Flávio, o pai da Fabiana e do Felipe, começou a apresentar alguns sintomas de mediunidade. A gente não conhecia muito sobre a mediunidade. O que a gente conhecia de mediunidade era o que a gente sabia de Umbanda, mas o kardecismo em si, os estudos do livro de Kardec, não tínhamos muito conhecimento. E olha que, por ironia do destino, ou não, né? No nosso aniversário de casamento, a gente ganhou uma coleção completa de Allan Kardec, que até então só servia para enfeitar a estante. Então, esse ano está fazendo 30 anos que a gente está aqui no Humildade e Amor, que eu estou aqui no Humildade e Amor, e vim com a minha família para cá na época, né? Começamos tratando a mediunidade do Flávio, né? Fomos acolhidos pela tia Lurdinha, eu fui a ela explicar o que estava acontecendo, e uma parapsicóloga, Maria Lídia Toledo, que encaminhou o Flávio e a mim também, né? Porque eu estava sempre junto dele, incentivou a procurar uma casa espírita que estudasse os livros de Kardec. E foi assim, esse ano está fazendo 30 anos que a gente está aqui, logo em seguida veio a minha irmã, e a gente começou através do tratamento, né? Tratamento de terça-feira, tratamento de quinta-feira, para depois dos tratamentos iniciar o ciclo de palestras. A gente começou pelo ciclo de palestras. De início foi só eu e o Flávio, minha irmã, que também participou, começou, e depois os meus filhos vieram chegando devagarzinho. Hoje o Felipe se encontra mais afastado, mas a Fabiana ainda dá continuidade aos estudos, ainda participa, os filhos dela participam da evangelização. Sim. Então eu tenho meus netos aqui comigo. Se Deus quiser, daqui a pouco é o Caio, né? Então, nossa, o Caio também já está crescido, mas já aparece por aqui, né? Na festa já aparece. Tem evento, eles vêm. Então, começou por aí. Nós fomos recebidos aqui, fomos apresentados para a Edna, que era responsável pela educação mediúnica de quarta-feira à noite. Ela também foi super carinhosa e atenciosa. A Edna hoje se encontra no plano espiritual, eu sou muito grata a ela. E foi muito importante, foi muito bom, porque nos ajudou a entender o que estava acontecendo, o que os médicos não explicavam, achavam que era estresse, que tome de calmante, foi revertido para estudo, para tratamento, e foi muito importante, ajudou a equilibrar bastante. Isso daí é muito interessante que você vem trazendo, né? Porque foi uma mediunidade em desequilíbrio que trouxe vocês para cá, você acompanhando, né? O Fábio. E acabou trazendo o Flávio para cá também, né? Então você foi recebida pela tia Lurdinha. Eu já sabia, né, que a tia Lurdinha frequentava aqui, a Fátima, a Marília, né? E então eu fui a ela e contei do Preto Velho, que de vez em quando chamavam a gente na casa, não era nem no centro, era na casa da pessoa do que recebia esse Preto Velho. Incentivou que a gente começasse a ler o livro dos espíritos, entendeu? E ele dizia que aonde ele estava, ele estudava. Quando a gente avisou que estávamos começando a fazer tratamento aqui, aí ele já começou a aparecer menos para a gente, porque ele disse que a missão dele já tinha terminado, e ele dizia que ele já estava frequentando aqui dentro também, estudando, aprendendo, trabalhando. Então, assim, na época eu fiquei meio assim, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e hoje eu vejo quantas entidades, né, que têm nome em outras religiões, hoje estão aqui dentro, também
além de ser algumas sendo tratadas, mas muitos trabalhando, participando, ajudando nós aqui no planeta Terra, né? Eu acho muito legal isso. Então, mas se você chegou com 30 anos aqui, vou aproveitar e fazer essa pergunta que não dá para fazer para todo mundo. Eu, por exemplo, cheguei na casa, a casa já tinha essa estrutura, mas quando você chegou, essa casa não tinha essa estrutura. Não. Né? Eu não sei nem se tinha esse prédio, esses dois prédios, como é que era a casa quando você chegou? Só tinha o prédio da frente, o atendimento fraterno era lá embaixo no pátio, era um falatório, porque era muita gente precisando ser atendido, a recepção era ali na entrada mesmo, quando a gente entra, onde é hoje a recepção, era ali a recepção, a livraria, era tudo por ali, a cantina é onde é a cantina, e aqui atrás só tinha o bazar e o DIS, né, e o projeto de fazer o prédio, né? Uhum. A cozinha já tinha o projeto de levantar o prédio. Então, eu acompanhei essa construção, eu e a minha família, desse prédio aqui, acompanhamos o trabalho, a estrutura. Foi na época do seu Humberto, né? O seu Humberto e a sua esposa dirigiam, a casa eram os responsáveis, que estavam à frente. E assim foi. E assim então foi. Você acompanhou o crescimento da casa. E esse prédio aqui que nem existia, né? Muito legal, né? Uma história, né? É uma história. Eu gosto de dizer que vocês foram crescendo, assim, amadurecendo junto com a construção da casa, né? Você falou sobre os tratamentos espirituais. Uhum. Os tratamentos a gente sabe que tem as palestras, né? E que o verdadeiro tratamento para nós, encarnados, é assistir as palestras e se modificar com o conhecimento que vai dando. Mas o caminho que a gente segue normalmente é, após a palestra, começar a se interessar pelo estudo, né? Porque depois a gente quer trabalhar. Às vezes a gente está até no tratamento ainda e quer estudar. É uma sede de conhecimento. Como é que foi essa sua passagem para o estudo? Foi assim, quando eu comecei a me interessar a ler o livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Lá atrás, sem nem ter conhecido ainda de fato a casa, conhecia de nome e tudo, mas eu não conhecia a estrutura, não conhecia como é que funcionava. Quando eu comecei a ler, eu tinha um caderninho de perguntas, eu botava umas interrogações no livro, era aqueles livros grandes de coleção, né, que eu estava lendo, que eu tinha ganho de presente de casamento. A sede de conhecimento começou por ali, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né, com o Flávio. Então, assim, eram situações muito difíceis e que para quem não conhece nada e não acredita em vida após morte, porque apesar de ser católico, eu acreditava em vida após morte. Eu só não entendia bem porque o inferno tinha que ser o inferno pro resto da vida, o purgatório. Tinha algumas coisas que eu questionava muito e a religião católica não... E aqui eu comecei a ter essas respostas, entendeu? Esses questionamentos começaram a ser atendidos, respondidos, entendidos, começou a fazer sentido. E aí, quanto mais faz sentido, mais você quer ler, você quer aprender, é Ivone, é André Luiz, e assim você vai, entendeu? Foi muito rápido entrar para o estudo, foi muito rápido. Eu imagino você no estudo, com vontade de aprender, né, na época. Todos nós. Até hoje, né, Rita? A gente estava conversando há pouco tempo sobre o estudo, né? O quanto que a gente se encanta ainda com o que a gente lê, algumas coisas, né? E assim... Quando veio a pandemia, eu já ia para o Nosso Mundo, se não me engano, do André Luiz. Mundo Maior, Mundo né? Maior, E veio a pandemia, parei. Quando acabou a pandemia, que voltou os estudos, que voltou os livros de André Luiz, eu comecei tudo de novo. Hoje eu estou fazendo o missionário. E parece que é a primeira vez que eu estou estudando o missionário, entendeu? Sim. Assim, eu estou estudando coisas que eu falei assim, gente, como é que eu não vi isso da outra vez? Como é que eu não tive esses questionamentos? Para você ver como é que é o amadurecimento, né? Como é que a gente faz diferença, entendeu? Naquela época eu... Não entendi, não fiz questão de entender e passou. E agora não, entendeu? É outra visão, é outro olhar. E é isso. É muito legal. O estudo é muito importante, né? A gente faz um livro, passa um tempinho, faz o mesmo livro e não é a mesma coisa. Não, você aprende mais coisas e mais coisas. A Maísa e o Juarez, a Diva, que eu sou dessa época do Livro dos Espíritos, eram eles que davam aula, eles falavam que quanto mais você estuda aquele mesmo livro, mais um detalhe vai aparecendo para você de situação que você não tinha pescado da outra vez que estudou. E é verdade, entendeu? Você aprende mais e mais e mais, e isso é muito importante para você entender por que a gente passa por determinados processos na vida. Sim. E a gente entender que muitas vezes foram escolhas erradas que a gente fez, que provocou
a gente está passando por aquela situação, é entender que se você está passando por aquilo não é por acaso, se não foi agora, foi no passado, entendeu? É tentar aprender até com as dificuldades. É difícil? É. Às vezes bate uma dor maior, uma revolta, né? Uma raivinha, né? Qualquer coisa nesse sentido. Acontece. Mas não tem como você escapar de não enxergar o que realmente está certo e o que realmente está errado, entendeu? Não tem como. Uma luz acende na tua mente, ó, você está errada, você sabe que está errado, entendeu? Tá? Aquilo ali é o certo, e você sabe que aquilo ali é o certo. Mas é muito legal a gente refletir sobre isso, Rita, porque... Se resignar, né? Às vezes, quando a gente comete lá uma ação que a gente hoje entende que é errada, porque naquela época a gente ainda não tinha o amadurecimento para compreender. E a gente ter esse entendimento, né? Isso. Como num estudo, eu passo um tempo, refaço um livro e eu percebo diferente, isso mostra que eu amadureci, isso mostra que eu evoluí, né? Isso. E a mesma coisa com situações da vida, né? Isso que a gente tem que ter sempre paciência também com a gente, né? Bom, qual a diferença que esse estudo fez para você? Qual a transformação que ele trouxe para você quando você começou a entender a doutrina espírita e ir para lá para fora e viver a sua vida novamente, né? Alguma coisa deve ter modificado. Muita coisa. Além de eu ter percebido que o amadurecimento, né, a evolução de entender as coisas, eu não acho que eu melhorei muito moralmente falando, entendeu? As pessoas de fora podem até dizer melhor. Eu acho que eu ainda sou um pouco resistente para algumas situações, orgulhosa talvez, entendeu? Mas eu enxergo, eu sei que às vezes, eu sei quando eu estou errada e isso é muito importante, você saber fazer essa diferença. Sim. Então, assim, está sendo muito importante, foi muito importante, até nos momentos mais difíceis da minha vida. Aqui foi o meu porto seguro, foi o estudo, mas as pessoas com quem eu me envolvi aqui dentro me ajudaram bastante, não só com o estudo, mas também com apoio, com carinho, com um olhar, um toque, sabe? Fez toda a diferença, toda a diferença. E como foi, Rita? Tratamento, estudo, e aí o passo seguinte, trabalho voluntário. Como foi entrar para o trabalho? O trabalho voluntário começou com as crianças, né? Na época, quem dirigia a educação infantil era o Marcos Demário. Eu recebi o convite da Maísa e dele para vir participar. Eu já conhecia algumas personagens, algumas pessoas que eu me relacionava aqui, que também trabalhava. Então, eu comecei aqui com as crianças, né? Os pequenininhos. E estou até hoje. Hoje não só trabalho com as crianças. Hoje o trabalho é responsabilidade da Maísa, eu estou ajudando, coordenando. Até hoje ainda não me sinto preparada totalmente, acho que é porque não tenho a formação pedagógica, não tenho, nunca trabalhei, né, com crianças. As crianças com quem eu trabalhei foram os meus filhos, né, agora os netos. Então, assim, mas eu tive muito apoio dela e dos colegas que trabalham comigo, da equipe toda, todo mundo participa. Então, assim, eu gosto muito, eu faço com muito carinho. Agora, o trabalho que muito me realiza, porque foi a virada, né, da minha vida, foi a cozinha. A cozinha, eu ter me reinventado depois de uma situação difícil e ter começado a viver e a gostar disso, porque eu cozinhava para a família, para os amigos e adorava, mas é só. Agora, daí transformar isso em ajuda para mim, para a minha parte psicológica, para o meu crescimento e para a minha ajuda material, foi muito importante. Quando eu comecei a trazer essa ajuda aos pequenos, né, foram pequenos passos, ajudando a Lenira na cozinha, ajudando a Cristina, com uma coisa ou outra, e depois de receber o convite, de novo, da Maísa, de aprender e entender mais sobre reaproveitamento de alimentos e começar a trazer essa novidade para os trabalhadores e depois para as famílias assistidas, para mim, esse trabalho é muito... assim, o boom da minha vida, entendeu? Eu fico muito feliz quando eu estou aqui, eu estou muito feliz realizando esse trabalho, estou muito feliz também com as crianças, mas eu acho que pelo
pelo contexto todo que a cozinha trouxe na minha vida, de movimento, de crescimento, de melhora, de conquista, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir me reinventar da forma que foi, entendeu? Nunca imaginei. Então, e se reinventou e agora está auxiliando as mães a se reinventarem. É muito legal e é uma troca, Ju, é uma troca muito boa, porque elas também trazem as ideias delas, entendeu? Então é uma troca muito boa, é muito legal, eu estou adorando esse trabalho. Então são os 2 trabalhos que eu estou realizando na casa e estou gostando muito. Isso é muito bom, né? Isso é prova de que o que é um desafio para a gente, o que transforma a vida da gente, depois que a gente se equilibra, se reestrutura diante das dificuldades, a gente também pode ajudar o próximo. Isso que é muito legal. E não é só isso, o trabalho em si te ajuda a te equilibrar. Também. Entendeu? Isso é que foi muito interessante. Tinha momentos que eu estava no fundo, me considerando estar no fundo do poço, e quando eu vinha para cá e começava a trabalhar, tudo modificava, entendeu? O ar era outro, a intenção de fazer as coisas, o sorriso, o prazer era outro, completamente diferente. Saía daqui com energia renovada. Essa casa realmente é luz, né? Muita luz. Para mim, então... Tem alguma história? Alguma história bonita, alguma história marcante, engraçada, enfim, alguma história que você, ao longo desses anos, você está lembrando agora, que é difícil lembrar assim de repente, mas teria. O que marcou mesmo a minha história aqui foi aprender a acreditar que você pode sim se melhorar, crescer, mudar. Acho que isso é o que mais marca em mim, entendeu? Na Rita. A Rita conseguiu aprender de alguma forma, com as dificuldades, com as tristezas, com tudo que a vida traz no nosso dia a dia. Juntou as alegrias, as frustrações, com os prazeres, com os amores, com as conquistas, com os desabafos, os choros, juntou tudo e transformou essa Rita numa outra pessoa. E eu não pensei que isso fosse acontecer. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Então, assim, o que mais marca para mim é saber que, de uma forma ou de outra, mesmo dentro de algumas situações complicadas, as situações boas e o trabalho me fez ressurgir. É como se eu ressurgisse das cinzas mesmo e começasse tudo de novo. Entendeu? Fazendo algumas outras escolhas, tentando escolher melhor, né? Ainda tropeço muito, ainda caio muito, mas faz parte, eu acho, né? Sim. Eu acho que é o que mais marcou, é eu saber que eu me valorizar mais, eu estar mais de bem comigo mesmo. Isso é um grande aprendizado, né? A gente já está caminhando para o fim, Rita, e eu queria te perguntar, a nossa perguntinha de sempre, que não pode faltar na nossa entrevista. O que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Eu sou muito grata. Eu acho que a gratidão é a palavra-chave, né? Se eu te encontrasse o CEA aí no corredor, como um personagem, ou se eu chegasse ali fora, como já fiz várias vezes, eu ia agradecer sempre a Deus por ter tido a oportunidade de ter entrado dentro dessa casa, que mesmo que tenha sido por momentos difíceis, e que depois melhoraram, e depois ficaram difíceis de novo, mas depois foi melhorando devagar. Mesmo sendo dessa forma, eu sou muito grata, sou muito grata à casa, e quando eu falo na casa, eu estou falando do movimento espiritual que essa casa tem, eu estou falando das pessoas aqui nesse mundo material, estão aqui com a gente, convivendo, e que ajuda, e que participa, e que dá um alô, que dá, entendeu? Te dá um beijo carinhoso, e fala para você, e aí, tá melhor? Entendeu? Te olha com carinho. Eu sou muito grata, não tem como citar nomes, mas eu já era muito grata a Deus pela família que eu vim, né? Pelos pais e irmãos que eu tive, pela família que eu conquistei depois, né? Construí. Sou muito grata também, mas também ter chegado aqui é agradecer muito ao CEA, agradecer muito a Deus
E a Por palavra qual é? Gratidão. Gratidão. Você já fez um Gratidão. combo aí, que você já falou que se encontrasse o Céia já ia agradecer, né? Já É. fez o combo de 2 perguntas já, né? É. Mas dá para compreender, porque realmente a casa, ela abre portas, abre caminhos, né, possíveis para a nossa mudança interior, né? Isso, é muito isso. legal. Para finalizar, Rita, eu queria perguntar se você pudesse voltar no passado e encontrar com a Rita quando a Rita estava entrando aqui na casa, curiosa, querendo entender essa doutrina. Se você pudesse voltar lá atrás, olhar para ela, o que você falaria, sabendo tudo que você percorreu até hoje? O que você falaria para ela? Segue, Rita, segue em frente, que essa casa é só luz. Era isso que eu ia falar. Continua seguindo. Isso. Continua seguindo, você está no lugar certo, né? Não desiste. Não desiste. Terminamos. Obrigada, Jô. Rita, muito obrigada pela sua sinceridade, pela agradeço. entrega e por permitir que conhecêssemos um pouquinho mais da sua trajetória. Sua presença e sua caminhada ajudam a fortalecer essa obra coletiva que é o Céia. Que você continue sendo luz, aprendizado, acolhimento, que continue com esse sorriso que a gente chega aqui, a gente sempre encontra. Receba nosso carinho, nossa gratidão, tá bom? Obrigada, Céia. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por fazer parte dessa jornada. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Siga o Céia nas redes sociais e continue assistindo aos demais episódios da série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Ainda temos muito para ouvir, muito para aprender e muito para agradecer. Até o próximo episódio.